Olá, meus amigos, tudo bem? Olha aí a gente de novo, Friends Carcast, hoje com novidades para vocês. William, Gustavo, hoje o assunto vai ser vistoria cautelar, não é mesmo, William? É isso aí, é um assunto polêmico, hein? É isso aí, né, É Gustavo? isso aí, um assunto que tem muita dúvida, muita gente pensa aí, e aí hoje a gente vai trazer todas as dúvidas, tudo o que você precisa saber para fazer uma compra segura. Exatamente, a compra segura é aquela história, a gente está aqui para ajudar você a fazer uma boa compra, dar uma força no sentido de você não ser enganado, enfim, trouxemos um cara que é especialista nisso daí, tá? O Luciano. Luciano, conta um pouco para nós a sua trajetória aí nos carros. Vamos lá, tudo bem? Conto sim. Começou em 81, cara. Quando meu pai veio de um dia para Sorocaba fazendo vistoria de sinistro. Cautelar nem existia naquela época, ninguém sabia o que era. E eu comecei em 95 já fazendo vistoria para seguradoras. Quando foi na época de 2005, 2006, quando surgiu a vistoria cautelar. De lá para cá ela teve mudanças também. Ela surgiu de uma maneira e hoje está de outra maneira bem mais completa e muito interessante para quem vai fazer negócio com carro, comprar, vender. Aconselho total fazer o cautelar. Diga um negócio para mim, Luciano. Eu quero saber uma coisa. Você falou, ela vem mudando durante os tempos, né? Vem se atualizando. Até 2005, o que se analisava numa vistoria cautelar? Na verdade, os próprios carros mudaram. Até 88, a única identificação do veículo era o número de chassi. Não tinha gravação de vidro, não tinha etiqueta, não tinha nada. Os veículos 88, modelo 89, começaram a ter as etiquetas e os vidros. Então já dificultou um pouco para o ladrão, para quem fosse adulterar, já tinha que adulterar o chassi, as etiquetas e os vidros. Isso daí foi mudando. A cautelar, quando ela surgiu, era quase uma vistoria de transferência. Olhava-se pouca estrutura, olhava a estrutura ao redor do chassi para ver se era implantado. E olhava as etiquetas, olhava os vidros, tudo. Mas assim, o que queria saber com a cautelar na época? Eu consigo transferir esse carro para mim? O lojista perguntava, dá para transferir? Não queria saber se estava batido, nada. Com o decorrer, com o número de mais empresas entrando no mercado, aí as empresas sempre querem fazer melhor, querem melhorar, e aí foi introduzindo a parte estrutural no veículo. Daí começou-se a olhar a parte de longarina, batida forte, um ralado em para-choque, um ralado em paralama, não é o foco principal da cautelar, embora a gente consiga fazer com o teste de pintura. Entendi, mas isso daí, na ocasião, não existia esse tipo de coisa, né? Tipo, verificar se o carro tinha um reparo na porta, na lata, não existia isso. Não, deitar embaixo do carro para ver se tinha longarina amassada, painel traseiro amassado, não olhava. Onde é o chassi? A gente olhava ao redor para ver se não tinha implante, a gravação, sim, importante, para se não tinha remarcação. E no começo, o Detran, nas histórias de transferência, só exigia o número do chassi, não exigia o motor. O motor começou a exigir no Detran em 2006. Que aí foi uma correria. Todos os carros que tinham passado anteriormente que não olhavam o motor e que estavam com o motor ruim, na próxima vistoria começou a pegar. Os caras falavam, viu, mas eu passei a vistoria, passou e agora não está passando mais? O Detran começou a exigir o motor. Então aí foi um impulso a mais para cautelar. Nossa, daí acabou com a fábrica do roubo, né? Você imagina o que não tinha de motor em desmanche, roubado? Eu lembro que a gente trabalhava na rua, né, como em lojas de rua, todos os lojistas tinham um carro como fiel depositário. A maioria, carro cabrito, que cabrito é a sigla que usam, né, de um carro que foi adulterado, chassi e tudo mais. Todo mundo na rua, lá na rua de Sorocaba, lá onde tinha as lojas de carro, quase todo lojista tinha um carrinho de fiel depositário. Isso? Exatamente porque mudou. E como não tinha instrução, às vezes o cara fazia até a coisa certa. Comprava um bloco de motor zero, sem numeração, e ia na retífica. O cara da retífica pegava o motor antigo e pinava no bloco novo. Meu Deus. Na maior das boas intenções. Quando começou a olhar o motor, o que aconteceu? Número fora do padrão da montadora. Foi quando surgiu, vocês vão lembrar, a sigla DASP. Eu lembro. Que a gente pegava a numeração fora do padrão
E um modo de legalizar, que dava para ver, a superfície era original, não era adulterada nada. Então, não foi um ladrão que fez, não era ilícito. Então, um modo de legalizar, o Detran, ele criou essa sigla, DASP. Você marcava depois do número do motor a sigla DASP, quer dizer que já estava visto, estava tudo certo, estava legalizado. Que bacana, que legal, bacana. Deixa eu... Quer perguntar? Não, Gustavo? pode ir. Pergunta aí, que a conversa aqui vai longe. É que senão meu TDAH esquece. Esse podcast tem que ser umas 2 horas. cara. Nossa, Porque esse aqui tem assunto, hein? Esse tem assunto. O que acontece? Mais uma vez, né, falando aí, foi a pedido dos nossos inscritos, as pessoas vêm colocando, né, o tema que quer que a gente aborde aqui, e o tema vistoria cautelar foi um tema que foi unânime. Maioria das pessoas falaram, é importante fazer uma vistoria cautelar no carro? É importante eu exigir numa concessionária, numa loja, uma vistoria cautelar? E fiz um convite para o Luciano, e quero agradecer, Luciano, atendeu de pronto para a gente, né? Vim aí e explicar um pouco. O Luciano, para quem não sabe, o Luciano é dono de uma empresa de vistorias, né? E aqui, como eu falei, todos trabalhamos com carro, mas ninguém está defendendo bandeira nenhuma. A gente nem vai falar o nome da vistoria do Luciano, né? Não estamos aqui para fazer propaganda. Nós estamos aqui para fazer o quê? Levar informação para os nossos inscritos, para o pessoal que segue a gente. Luciano, diga um negócio para mim. De 2005 em diante mudou a vistoria. Isso, já ficou uma cautelar completa. Antes de 2005, até 2005, olhava para ver se o carro tinha histórico de roubo e furto, se era leilão. Existia esse tipo de pesquisa? Antes de 2005 existiam os históricos não tão completos igual hoje, e pegava-se mais em vistoria de seguradora. Que a seguradora a seguradora estava até à frente do, vamos dizer assim, do Estado para falar sobre analisar carro. Como ela ia assegurar aquele veículo, então ela fazia uma investigação. Ela pedia uma vistoria mais simples e pedia uma parte de documento. E aí, às vezes, saía informação de... um exemplo que todo mundo fala, leilão. Existe um cadastro de seguradoras, Cadastro Nacional de Sinistro. Então, as seguradoras se uniram, acontecendo alguma coisa, algum sinistro com aquele veículo, iam alimentando esse cadastro. Então, esse cadastro, por exemplo, existia antes de 2005. Já existia antes de 2005. Eu ia falar isso mesmo, Luciano, que a vistoria cautelar ela não pega só a estrutura, mas sim se tem sinistro, se tem passagem por roubo, por furto. E eu também, é bom a gente explicar para o pessoal aqui que o carro com sinistro de roubo e furto e com leilão, ele não tem, pessoal, o mesmo valor de mercado de um carro que não tem essas passagens. Então é super importante, mesmo que a estrutura esteja ok, que o carro seja... Você pegou lá do seu primo, do seu amigo, que você confia muito nele na estrutura, mas é bom fazer para ver roubo e furto, para que a pessoa também não compre gato por lebre, né, Luciano? Isso, com certeza. Assim, a vistoria cautelar ela é composta da parte do histórico e da parte do veículo. Então, são duas partes. O histórico, a gente analisa mais de 40 itens de hoje para trás, que é a parte de leilão, de sinistro, histórico de roubo, e roubo em aberto, que é diferente, né? O histórico é quando roubou, achou e devolveu. Na maioria dos casos, rouba, acha e devolve no mesmo dia. Eu não sei se vocês têm essa informação. A maioria dos casos é assim. Só que tem aquele carro que fica 3, 4, 5 meses, 1 ano na mão do bandido, depois acha, recupera e devolve. Então, não tem como analisar caso a caso. Então, um carro que teve um histórico de furto, ele vai ter o seu valor depreciado. Um carro que tem leilão, por que o carro vai para leilão? Por vários motivos. Ele pode leilão por falta de financiamento, se caso o carro pode ou não ter alguma avaria, algum dano. E pode ser um carro que foi PT, perda total, a seguradora leiloa, a pessoa compra, arruma e vende. Então, Mas esse PT aí é PT para seguradora. Mas ele pode rodar? sim, o critério de cada seguradora. Tanto é que às vezes você vê um carro ali, dependendo do carro, por exemplo, um carro importado mais antigo, um farol difícil de achar, a seguradora não quer tentar consertar esse carro. Ah, entendi. Porque vai ficar na oficina parando, esperando peça. Ela compensa da perda total. E você vê o carro, tá com um farol, um para-choque um pouquinho amassado e deu perda total. Então,
não é perda total no critério da seguradora. Não que o carro deu... Entendi. deu Isso daí é um critério da seguradora. Isso. E outra coisa, a seguradora ela pode aceitar ou não um seguro a critério dela. Nada obriga a seguradora a fazer qualquer seguro. Ela pode não aceitar o carro porque esse carro é verde. Se esse for o critério dela, ela pode recusar. Sim, não vou aceitar e ela tem embasamento para isso. Tem embasamento para isso. Tem. Ela não é obrigada a aceitar. O seu carro tem alto índice de roubo. Eu não aceito. Eu vi esses dias num leilão um Mustang 2010, eu acho que era, bem novo o carro, quilometragem baixa, tudo, carro novo. Só que ele teve uma colisão, acho que de suspensão, passou em algum buraco, afetou roda, suspensão, pegou paralama, pegou um pedacinho da porta, mas tipo assim, coisa pequena. Deu perda total. Deu perda total e o carro foi para leilão, leiloado para quem comprar, arrumar e daí o carro voltar para a rua novamente. Mas se você analisar, pouca coisa. Pegou para-choque, pegou o paralama, a suspensão pegou, que a roda estava amassada e coisa pouca. A seguradora achou que para ela consertar ia dar muito mais trabalho do que... Numa situação dessa, suspensão, imagina uma suspensão de Mustang, né? Então, deve ser uma fortuna. eu tive um amigo, inclusive, se ele está assistindo aí, abraço Júnior. Ele teve um carro que foi sinistrado por conta de avaria de transporte da concessionária. No caminho da cegonha para a concessionária, não sei se pegou alguma coisa, pegou o para-brisa e ali um pouco do teto, a seguradora considerou como PT, foi pro pátio e comprou. Carro 000 e tem o sinistro, a passagem ali por leilão. Isso daí tem até um negócio interessante que está acontecendo. Esse histórico veicular que eu falei que faz parte da cautelar, a gente está sempre querendo melhorar, querendo aprimorar, querendo deixar um produto melhor. E as empresas que vendem essas consultas para a gente também. O que está acontecendo hoje? Que nesse caso é uma informação que eles dão, porém mais atrapalha do que ajuda. Você vai trocar o retrovisor do seu carro. Tem seguradora que dá uma cobertura. Você liga na seguradora, preciso trocar o meu retrovisor. A seguradora abriu o quê? Um aviso de sinistro. Na cautelar, isso sai como sinistro diversos, cada pesquisa dá um nome diferente. Indício de sinistro. Já vi por para-brisa isso também, já vi. Já vi por guincho. A seguradora chamou o carro para guincho e aí ela abre um aviso de sinistro. Na hora de passar essa informação para o histórico de consulta, entra como sinistro. Aí, indício de sinistro, aviso de sinistro. A gente tem que correr atrás da informação para falar, não, isso daí foi só um guincho, isso daí foi só uma troca de para-brisa, igual você falou. E aí, numa situação dessa, a outra seguradora, de repente, a pessoa trocou o carro, vai fazer a consulta, ela consulta, tem esse indício de sinistro, ela pode recusar o seguro. Ela pode recusar por causa de um... Assim, a seguradora, por isso que assim, às vezes acontece, essa seguradora não aceitou, vou tentar na outra, não aceitou, a outra aceitou. Então, cada seguradora tem seu critério. Sua política. Então, isso daí acontece, não fez aqui, na seguradora B, ela aceitou o seguro. O critério dela não tem o que fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Luciano. Tem graus de sinistro, né? Tem sinistro de pequena monta e de grande monta, né? Tem, são três... Média monta, né, que se fala, né? Pequena e média, né? São 3 níveis. Isso acontece em rodovia. Polícia rodoviária que normalmente marca isso daí. O policial militar também, mas é sempre um policial. Na batida, no boletim de ocorrência, eles têm 3 opções lá para ticar no laudo deles. Pequena monta, média monta e grande monta. Pequena monta, apenas uma informação, não fica histórico, não fica nada. Média monta, o carro é bloqueado, só vai ser desbloqueado após um laudo do Inmetro de sinistro. E no documento vai constar a informação, sinistro recuperado, não sai do documento mais. E grande monta é o PT. Grande monta é Não sucata. tem chance. Sucata, Não tem chance. Esse critério do sinistro, então, é o policial que coloca É o na policial. colisão, o que for Isso. no BO, no caso, né? No dia da colisão. Viu? Aconteceu um caso desse, até vou mandar um abraço, Manzano, um amigo nosso aí, né? Também trabalha com carro.
Ele estava na frente, eu estava atrás. E era meu carro que ele estava dirigindo na frente e eu atrás. E a mulher dele ligou, ele estava com o bebê pequeno ainda. Ele pegou o celular e ela foi fazer uma chamada de vídeo para mostrar uma urticária da criança. E ele na estrada, na Raposo Tavares, olhando a urticária da criança. Só que ele não se deu conta que tinha uma mureta. E ele foi de encontro à mureta, No seu carro. com um Peugeot 207. Ele bateu na mureta, capotou umas 3 vezes e o carro parou de pé. Ele desceu do carro preocupado, sabe com o quê? Com o celular. Cadê o celular? Com o celular tinha ido voado e ele tava preocupado. Não, preciso terminar de conversar com a minha mulher que meu filho não tá bem. Moral da história. O policial rodoviário veio, chamou o guincho, foi pro pátio, perdi o carro. Perdi o carro porque daí já deu grande monta. Você tá entendendo? Não teve como recuperar, não teve. Daí tem que vender pra sucata, Então, infelizmente. como o policial ele é treinado para várias coisas e nem sempre é treinado para isso. Então, pode acontecer erro. Então, para isso existe um laudo de recuperabilidade. Vamos supor que marcou grande monta no seu carro, você lá, imagina, grande monta isso daqui. Então, existe um laudo de recuperabilidade que você faz e você, no laudo você informa se é passível ou não de recuperação. Deixa eu fazer pergunta em cima de pergunta. O grande monta, então o carro não se no laudo constar mesmo que foi grande monta, É sucata. esse sucata. Vai Que para desmanche. Que foi o que aconteceu com o meu Peugeot 207. Se fizer o laudo de recuperabilidade, constatou que ele é passivo de recuperação, aí ele volta a uma casa, ele vira um média monta, Aí sai no documento. sinistro recuperado, mas pode rodar normal, né? Mas a desvalorização de um carro desse, É grande. um carro com média monta, pequena monta, eu imagino que uma desvalorização normal de um carro, se você compra um carro, a desvalorização normal hoje em dia roda em torno de 15% a 20%. Concorda Isso comigo? mesmo. Se é um carro com liquidez. Carro com liquidez é um carro fácil de vender, é um carro de uso contínuo, todo mundo usa. Diferente das lasanhas que a gente falou semana passada, né? Nós fizemos um podcast. Fala nisso, você já está seguindo a gente? Acabou, já tô seguindo, comecei a seguir hoje. Tá bom. Hoje? Maravilha, olha só, meu. A hora que eu fui chamado, já fui atrás. Já. Então entendam, um carro, uma lasanha, a desvalorização é maior, mas um carro normal, da curva ABC, do dia a dia, a desvalorização é em torno de 15 a 20, se o carro depende da quilometragem e tudo mais. Um carro com uma quilometragem maior, é maior a desvalorização, mas um carro com média monta, grande monta, a desvalorização, na minha visão, é mais de 50%, não é, Luciano? E é um carro que na cautelar sai reprovada. Por quê? Normalmente, o sinistro recuperado, você pega um carro de leilão, você pode ter dúvida se ele foi batido ou não. Né? Um carro de leilão. Um sinistro recuperado, ele foi batido. Não tem. Não dúvida. tem por onde correr. E aí entra na parte de reprova pela parte do histórico e pela parte das avarias. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos supor que esse carro ele teve uma média monta em outro estado. E lá ninguém foi arrematado e veio para São Paulo. Se fez uma vistoria cautelar em qualquer parte do Brasil, a gente consegue ver aqui no estado de São Paulo ou é regionalizado para a segurança do Então, você consumidor? está falando assim, bateu em outro estado, não fez boletim de ocorrência nenhum. Isso, vamos supor que ele fez uma vistoria cautelar, vamos supor que foi arrematado, fez uma vistoria cautelar e reprovou em outro estado. E aí ele veio para São Paulo. Vai pegar em outra vistoria, ele tem Não, essa... o laudo cautelar, diferente do laudo de transferência, ele é feito por, vamos dizer assim, o laudo de transferência do Detran tem um órgão Detran que ele, além de fiscalizar, ele direciona a gente. Eu faço do jeito que o Detran quer, eu e todas as outras empresas. Uhum. O cautelar, não. O cautelar, embora assim, a matriz dele, o principal, é igual, mas existem variantes. Vamos supor, nós 4 aqui vamos montar uma empresa para fazer cautelar. A regra a gente que determina. Ó, assim o carro vai ser aprovado, assim vai ser reprovado, assim vai com apontamento. Então não existe um roteiro que todas têm que seguir. Cada um monta. Obviamente, como o intuito é analisar a procedência do carro, acaba sendo bem parecido o procedimento de um com o outro.
respondendo a sua pergunta, a gente vai perceber que o carro foi batido analisando o carro, não pelo histórico anterior que teve em outro estado. Entendi. Então, todo mundo tem aquele padrão e vai diagnosticar que o carro foi batido. E isso Entendi. vai descobrir. Se for a parte estrutural, vai descobrir. Entendi. Qualquer tipo de colisão, o que aconteceu dentro de um órgão público, isso aí é nacional. Isso, A exatamente. informação é nacional. Um exemplo, foi para leilão, sinistro, pequena, média, grande monta, histórico de roubo e furto, remarcado, o que for, tudo que é dentro do Detran, isso é nacional, né? No caso, É agora, nacional. a cautelar, no caso, vai de cada empresa, né? Na realidade, Exatamente. cada um segue o seu critério, Isso né? que acontece, tem rede de franquias, os dados circulam entre elas. Entre elas. Mas entre as unidades da franquia, de empresa para empresa, não tem, os dados não ligam. Entendi. O do Detran é assim, né? Tanto é que hoje é possível pegar quilometragem voltada de carro, por exemplo, através de uma vistoria do Detran. Porque no estado inteiro, e futuramente nacionalmente, mas hoje é estadual. No estado inteiro, o carro passou por uma vistoria, já gravou a data e a quilometragem. Posteriormente a isso, for fazer qualquer vistoria no estado inteiro e a quilometragem tiver sido adulterada para trás, vai acusar. E você sabe que no primeiro podcast Eu ia falar isso agora. eu falei, né? E viralizou, hein? É crime. Eu falei, viu, William, existe isso ainda? O pessoal volta a quilometragem? Volta, William? Não sei. Eu não volto. Mas o William foi Então, taxativo. deixa eu contar uma história. O William foi taxativo em dizer que é crime. Agora eu quero saber de você. Voltar a quilometragem é crime? É crime de adulteração. Assim como se adultera um chassi, adultera um motor, é crime. E eu tenho uma história legal, quer dizer, legal de contar, não foi legal para ninguém da história, né? Um cidadão, eu lembro que era um Voyage, bonitinho Voyage, uns 110 mil mais ou menos, trocou o carro numa loja, deixou lá, pegou outro, tranquilo, foi para casa, beleza. A loja pegou esse Voyage, que tá bonitinho, dá para rodar menos, dá para ser um pouco menos rodado. E voltou a quilometragem, não lembro quando deixou, e beleza, menos que 100, né? Quem comprou o carro? O vizinho do ex-dono. Nossa. Meu. Aí o que aconteceu? Ele falou, poxa, esse carro foi meu. Acordou quando tava lavando o carro lá. Pô, esse carro era meu. Ah, jura? Era meu mesmo. Puta, mas com história, vai, por que você vendeu? Ah, passou de 100 mil, eu vendi. Aí o cara olhou e falou, meu Deus, jura? Eu falei, juro. Falei, aqui, quando tá aqui, ó. Aí o cara, óbvio, voltou. Mas é que passou pela fonte da juventude, né? Não- Andou de ré, andou de ré. Quando é de ré, Olha, volta. Pelo que eu vi, andou bem de ré, velho. Aí, só para finalizar a história, ele foi na loja e ele tinha gostado do carro. Falou assim, ó. Ele foi na concessionária e falou assim: cada revisão da concessionária tem um nome, a revisão, como se fosse a básica, completa. Uhum. Falou: quero essa revisão aqui, ó. Se você fizer essa revisão na concessionária, eu fico com o carro. O cara da loja, óbvio que fez, né? Porque poderia dar é crime, né? problema Poderia ser maior. denunciado. Ele Por pode ser isso- processado, né? Por isso que a gente fala, né, pessoal? Esse podcast, ele veio para isso, para você falar assim, meu, vou fazer a troca de um carro, faça a troca do carro mais segura possível. E a Cautelar é o seu seguro de que tá tudo certo com o seu carro, porque a gente vê, né, Luciano, né, Evandro? Muito carro bonitinho aí, meu. Você vai ver, você vai pesquisar, você vai olhar, e o carro ali, às vezes, você não pode se deixar levar pelo que você tá vendo, que é estética, né? Eu falo para os meus historiadores assim: o carro entrou lá bonitinho, na sua cabeça aquele carro é adulterado. Você que tem que ir lá e descobrir que não. Porque você não pode se deixar levar por um carro que entrou lá em 2024 e fazer a vistoria. Fazendo as coxas, Fazer né? as coisas. Não, porque o carro é novo. Teve um caso, isso no pátio a gente pega bastante história, né? Uma HRV. O cliente comprou em São Paulo. Ele não era de Sorocaba também, só que para ele ir para casa dele era Castelo, ele passava em Sorocaba e o pai dele morava aqui em Sorocaba. Aí ele comprou em São Paulo, foi na casa do pai dele e falou: veio de São Paulo para cá. Lá em São Paulo não fez cautelar, não fez seguro, não fez nada. Aí chegou em Sorocaba na casa do pai dele, o pai dele falou: viu, liga pelo menos pro seu corretor e tal.
Ligou pro corretor, passou os dados do carro e tal. O corretor falou, viu, a seguradora não tá aceitando, tá algum problema nesse carro. Aí o pai dele era meu cliente, falou, leva lá na vistoria, vamos lá. Fizemos o carro adulteradaço. Na verdade, o que fizeram com o carro? Roubaram uma HRV, não fizeram nada no carro, só colocaram a placa de De um outro. outra que tá tudo ok. Famoso dublezão. Pesquisaram a placa, seguradora, não sei que banco de dados que pegou, aí fez a vistoria. O desespero dos dois. Se eu não me engano, carro foi dublê. pago 95 mil, não lembro. Mas do ele não carro. comprou financiado, comprou à vista. Comprou à vista. E ele falou assim, mas estava 10 mil mais barato. Aquela velha história que a gente fala, né? Barato Daí- sai caro, né? E o gozado que o cara, eu falei, o que você vai fazer agora? Ele falou, ele subiu na General Carneiro, na seccional, falou, vou deixar esse carro lá, não quero nem ver mais. E aí eu não vi, ele saiu nervoso, ele e o filho, puta judiação. O pai ainda só foi, tipo, ajudar o filho, né? E o filho ainda corre o risco de ir preso. Preso. Porque ele vai ter que provar, Que se ele é- caso, se o pai dele não tomasse essa atitude de devolver esse carro Uhum. para a delegacia e o filho caísse numa blitz, até ele provar Exatamente. que ele tinha comprado de boa fé esse carro. E, Já cara, foram bons honorários advocatícios. aí. Exatamente. É, isso mesmo. O terceiro de boa fé, na verdade, entrou, né? E eu não vi o final da história, mas é triste, assim, ó. Você vê o valor de uma cautelar É irrisório perto do Perto. prejuízo. de um carro de 100 mil, é menos que 0,5% do valor do carro. E a segurança que te dá. Então, Não, vale a tipo pena. assim, hoje não tem por que não fazer. Uhum. Tem Não que por fazer. não fazer. E outra coisa, o carro ter um histórico, o sinistro, o leilão, o que for, não é problema. Vocês concordam? Acho que todo mundo concorda. Não é um problema. Na realidade, tudo tem seu O preço. preço O certo. carro tem histórico de leilão, média monta, pequena monta, grande monta, o que for. Tudo tem o seu preço, entendeu? A questão é o seguinte, você quer um carro desse, para você lhe serve esse carro com esse histórico, com esse indício, o que for, nesse valor? Deixa eu te fazer uma pergunta, William. Você usaria um carro desse? Uso, tranquilo. Eu também. Pra mim, Eu usaria fácil. dentro do preço dele, que para ser comercializado, para Na mim. minha visão, se você comprar sabendo, pagando o preço justo por ele, o preço certo dele do mercado, desde que esteja de acordo, e você comprar sabendo e falar, não, estou de acordo, sei que o carro tem esses históricos, mas eu quero usar o carro tá bom para usar, o motor tá bom, a lata tá legal, eu vou usar. Meu, não tem problema, Não tem não mesmo. tem problema. O que não pode acontecer, e acontece muito, é as pessoas serem enganadas. Isso que eu acho muito chato, tá entendendo? A pessoa comprar, né, na boa fé, achando que o carro é legal e tudo mais, e muitas lojas, ou particular mesmo, acaba omitindo essa informação, vende, né? Porque a gente vive isso dia a dia, né? A gente trabalha com carro, às vezes chega um cliente lá, um carro, a gente faz a vistoria, né? E aí aparece, nossa, mas eu não sabia. Falei, mas o senhor não fez a vistoria quando foi comprar? Não, nem imaginava, nem sabia que existia isso. Por isso que eu falo. Aí pagou o preço de um carro de mercado, sendo bom, e não é um carro bom. Você tá entendendo? É Aí verdade. eu acho errado. Esse é o E outra problema. coisa, vem de encontro também a questão da mesma coisa, a questão da quilometragem. Por que que o nosso mercado é prostituído? Agora está diminuindo, mas foi muito pela questão dessa de quilometragem, igual a história que o Luciano estava contando. Justamente por causa da população. Porque a população, ela quer comprar um carro com 15 anos de uso, com 80 mil quilômetros. Com 12 anos de uso, com 80. Não existe, gente, não existe. Hoje, a pessoa roda, no mínimo, quem roda pouco hoje, roda de 15 a 20 mil por ano. Isso. É a média. Isso mesmo, é a média. É o mínimo, porque é mais. Hoje a turma roda muito. A turma tudo é longe, que nem você pega a cidade que a gente mora aqui, cidade grande. Você atravessa de um lado para o outro, você vai num lugar para o outro no dia, você volta, às vezes vai trabalhar e volta, roda 50 km na cidade. Acontecia o dono do carro que ia entregar na concessionária, às vezes ele voltava a quilometragem para entregar na concessionária. Para poder valorizar um pouco e pagar um pouco mais no carro. Aí a necessidade da loja também fazer a cautelar, né? Porque se descobre-se 2 anos depois, a loja vai ter a cautelar dizendo, ó, quando eu peguei o carro, ele me entregou assim. Então, tipo assim, não fui eu que voltei a quilometragem. Entrando nesse assunto, a cautelar é interessante também para quem está vendendo o carro. Particular.
Hoje quem está comprando, a maioria já tem a ideia de não quero uma cautelar para ver se o carro é bom. Só que pense no inverso também. Eu estou vendendo um carro para você. Eu também quero uma cautelar. Entrego, ó, o carro está bom. Daqui amanhã você não vai poder reclamar comigo, ó, o carro tem isso, aquilo, aquilo. Exato. É um atestado de que o carro está de acordo. Exatamente. E quilometragem e tudo mais. Amanhã ou depois, se você vendeu esse carro, deu algum problema aí e você fez uma adulteração, eu tenho aqui um documento onde me resguarda, né? Exatamente. Ó, quando eu vendi para você, eu dei o laudo que tá bom. Falando em laudo também, peguei lá no posto também um carro adulterado com um laudo falso. Laudo Também de São Paulo. O cara veio, mas tem laudo. Aí foi pegar o laudo, ligou na empresa, não, esse carro não passou por aqui. Aí eles adulteraram o laudo para, eu vou falar, uma adulteração grotesco. bem grotesca, né? Acontece bastante ter xerox de laudo, né? E você pega o xerox, tipo assim, imagina um documento que está no porta-luva, sujo, amassado e tal, então na cabeça dele era um laudo assim, mas era um laudo falso. Então, vai comprar um carro, leva você o carro para fazer a cautelar. Não aceita só a do Isso. cara, vai levar para Se fazer a por um sua. acaso está numa situação que você não consegue fazer, você está com laudo em mão, liga na empresa, ó, tô com laudo, foi vocês fizeram esse carro? O parecer foi esse mesmo? Show de bola. Aí, Ligar isso. na vistoria. é real? confirmar, Então, beleza. né? Confirmar. Então eu... Não, e outra coisa, a compra de um carro é emoção. Sim. E muitas vezes a pessoa quer tanto aquele carro que ela acaba passando por cima de algumas coisas, alguns detalhes pequenos. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre alguns assuntos e eu falei assim, o diabo mora no detalhe. Cara, se você tá emocionado, querendo comprar o carro, nossa, eu quero comprar esse carro. Meu, põe o pé no chão, conta até 10, compra o carro, mas com segurança. Faz o que o Luciano está falando. Leve você, se caso você está comprando de um particular, está comprando de algum lugar que não tem o laudo cautelar, leve você fazer essa vistoria cautelar. E se caso te apresentarem essa vistoria cautelar, diferente se você estiver comprando uma concessionária renomada, onde tenha nome e tudo mais. Agora, se você não está comprando uma concessionária renomada ou comprando uma lojinha pequena que você meio que não conhece, meu, liga na vistoria. Liga na vistoria. Né, Luciano? Se eles estão te fornecendo o laudo, liga, não custa nada. Porque para quem adultera um carro, adulterar um laudo não é nada, né? Não tem mentira pequena, né? Não tem. É mentira. Adulterar um laudo, facinho perto do que é adulterar carro. E assim, o cara rouba o carro e ele tem meses para adulterar, deixar caprichadinho, né? E a vistoria tem 40 minutos, 1 hora para descobrir. Então A pessoa fica brava ainda, né? isso, Tá demorando. é complicado isso daí, né? A nossa missão, vamos dizer assim, de descobrir o que o cara fez. Aí ele fez com calma e dá para fazer bem feito, sabe? Dá para fazer bem feito. Só que, graças a Deus, a experiência nossa é longa, né? Uma longa estrada por aí. Então, dificilmente passa, mas Você falou, complicado. é verdade mesmo. Eu já vi chassi muito bem feito, já adulteração de chassi, até de vidro. A adulteração de vidro, eles lixam ali e conseguem fazer a adulteração em cima do vidro também, né? É uma das coisas que mais dá problema pra gente quando a gente aponta isso no laudo. Porque quem não tem a vista treinada não consegue perceber. Que o vidro, como que ele é marcado? Ele é queimado com ácido. Então, põe o molde do ácido lá e passa um algodãozinho, queima. Então, é bem superficial. Você vai fazer um polimento e marcar de novo por cima. Só que o vidro fica ondulado. Então, a gente olhando assim, é vista treinada, né? O cérebro nosso tanto vê o certo, a hora que a gente vê um errado. E para mostrar para o cliente, não, esse vidro tá ruim. Não tá, olha aqui, eu tô olhando, é complicado. Eu tô vendo, tá aí. Pô, onde que você tá vendo? Não, você tá vendo? Você tá criando um caso. Você tá salvando o cliente, ele tá Você tá querendo. tentando, viu? Pare. Aí é o que eu falo para você, é emoção, né? Eu quero comprar o carro. Pare de ficar vendo um defeito no carro. Luciano, e agora nesses anos de experiência, o que você já viu de mais... Cara, o cara aqui, se ele não tivesse anos de experiência, ele não pegava. Tipo um caso assim, que o cara foi profissional na adulteração e só com vistoria mesmo que pega. Então, a gente pegou um teto trocado
O teto trocado de antigamente, vamos dizer assim. Cortava a coluna traseira, a coluna central, a coluna do para-brisa e colocava outro. O que a gente pegou lá? Ele cortou naquela borrachinha que vai depois da coluna do teto ali. Sim. Como se fosse um rack ali, né? Ele cortou ali o teto. E, cara, quase você vai puxar borracha, você não vai ver. Você vai tanto na frente quanto atrás, a coluna vai estar inteira. A gente percebe pela borracha de trás, do porta-mala. Então foi um serviço muito bem feito também. E eu peguei um serviço bem feito, não era adulteração também. Aí tem que bater palma pro funeleiro que fez aquilo lá. Uma Toyota Corolla, né? Corolla Cross. Que o cara trocou a folha externa da coluna central entre as duas portas lá. Fenomenal o serviço, fenomenal. Aí a gente pegou, e por que repercutiu esse caso? A concessionária quis tirar R$40 mil do preço do carro, quando ele foi trocar. Aí a concessionária ligou, falou, viu, o que vocês olharam no carro? O que vocês viram? Eu falei, eu vi aqui assim, foi trocado. O cara confirmou que foi feito. E falei, comigo tá certo, agora o preço eu não tenho nada a ver quanto eles estão descontando. Mas deu reprovado? Não deu reprovado, deu apontamento. Deu um apontamento? Deu apontamento porque é parte estrutural, a coluna, né? Tá. É aquela chapa da coluna entre as portas, né? Aquela chapa. Isso, aquela chapa e pegou um pouquinho da caixa de ar, né? Isso ali. É parte estrutural na coluna, então deu um apontamento que tá bem feito. Diga para mim, isso é interessante, muita gente pergunta, a diferença entre um laudo reprovado, né, que a gente estava falando pequena monta, média monta, grande monta, e um laudo com apontamento. Então, inclusive a gente até mudou o nome de reprovado. Porque assim, quando a gente usava o nome reprovado, quando fala a gente, as vistoriadoras em geral, né? Segundo o meu critério, estava reprovado. O carro não está reprovado. É o que você falou, tem valor. Todo carro tem valor. Então a gente está usando o termo de não conforme e conforme. E o conforme com apontamento. Volto a falar em procedimento, né? Vou dar um exemplo de longarina, batida de frente. A longarina foi afetada em até 5 centímetros. A gente vê que é pouca coisa. É um conforme com apontamento. Ou aprovado com apontamento. Acima de 5 centímetros, já é reprovado uma batida mais. E essa medida, ela é. É o meu procedimento. É o seu procedimento. É o meu procedimento. É o seu procedimento. O que aconteceu? Tem várias empresas em Sorocaba, tem 2 principais que atendem as concessionárias. E o que foi feito? Como o procedimento meu era diferente do procedimento do meu concorrente, e atendendo o mesmo grupo, eles fizeram uma reunião e a gente fez um procedimento único. A minha empresa com esse meu concorrente para atender aquela concessionária. Aí o que aconteceu? A gente começou a atender um outro grupo de concessionárias junto, começou a usar esse mesmo procedimento em comum. Eu passei a usar esse procedimento para todos daí. Você adotou isso no geral? Eu adotei esse para todos. Se um cliente particular for lá fazer a vistoria, eu vou usar esse no geral. Eu sou um cliente particular. Eu tenho um carro, eu vou lá fazer uma vistoria. Sou seu amigo, vou lá fazer uma vistoria no meu carro. Eu sei que eu dei uma batidinha nesse carro. Você faz vista grossa ou você segue... Não, o que eu falo e pratico, né? Falar, qualquer um fala. É imparcialidade. Imparcialidade. Quando você fala assim, eu já parei de trabalhar com lojista, que eles queriam um tipo de vistoria para o carro que está entrando, que ele está pegando, e um outro tipo de vistoria naquele mesmo carro quando o carro estiver saindo. Então, na hora de eu avaliar para o cliente, que o cliente vai lá levar para eu pagar ele, eu quero que você ponha tudo. Marca tudo de desvalorizar. Na hora de eu vender, eu vou lá, refaço e tiro tudo para poder... Eu falei, viu, não existe, isso daí não existe. O laudo é imparcial. O laudo é esse, o carro é esse, tá assim. Independente do que você vai fazer com essa informação, o carro está assim. Sim, correto. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que o pessoal mandou. Ó. Quais documentos são necessários para o cliente ter em mãos
antes de fazer uma vistoria? Na hora que ele vai levar lá para fazer a vistoria, o que ele precisa levar? Simples, só o licenciamento mesmo, de rodagem mesmo. O documento de rodagem do carro. Até um recibo dá para fazer uma cautelar. O laudo de transferência já não, o recibo não é aceito. Mas você estando com o recibo, que é o documento que você vai ter, né, já é o suficiente para fazer cautelar. Aí a gente já consegue puxar todo o histórico, pela placa a gente puxa. Interessante é ter o documento em mãos, porque a gente pega informação do documento também. No campo de observações, suspensão alterada, restrição administrativa, roda, giroflex, tem bastante informação que então, por isso que a gente pega o documento para conferir também o documento, né? Hoje nem tanto, porque os documentos verdinha do papel moeda já estão acabando, né? Mas a gente fazia curso de pegar documento adulterado. Tem 5 itens de segurança, o documento verdinho, aquele antigo. O antigo? O antigo. Tinha 5 itens de segurança. Como se fosse um papel moeda, Isso. aquilo lá, né? E a gente tinha que testar ele para ver se era... Além de olhar o carro, tem que ver se o documento era O adulterado. documento também. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Luciano. Hoje, se eu tenho um carro, no caso meu, particular, eu adultero algum critério dele. Um exemplo, suspensão, roda, um xenon, uma turbina que seja. Eu faço essa modificação, certo? Certo. Legalizo o carro, faço a vistoria do Inmetro, tudo certinho, conforme como tem que ser. Porém, quando eu vou vender, eu tiro toda essa perfumaria que eu coloquei no meu carro, Certo. retiro ela, volto ele no carro original, faço novamente o Inmetro e viro um documento novo. O documento antigo que eu tinha feito, que eu legalizei, ele vai estar marcado lá, suspensão modificada, farol modificado, né, xenon, o que for, né? Certo. Depois que eu levantei ele, que eu troquei a roda, voltei na originalidade, ele consta ainda no documento? Ele nunca mais sai isso ou sai? Então, eu faço a inspeção do Inmetro também. Então, eu vou responder em 2 etapas. 2 anos atrás, você faz uma inspeção de suspensão. E você tinha, para rebaixar o carro, você tinha a opção de voltar às características originais. Lá no Inmetro a gente chama de escopo, né? Então, o escopo de rebaixado, para rebaixar, escopo de roda, escopo de potência, e tinha o escopo de voltar às características originais. Hoje não existe mais esse escopo de voltar às características originais. Então, suspensão é um escopo independente se você está abaixando o carro ou levantando. Então, você rebaixou seu carro. Então, o mínimo é 100 milímetros da parte mais baixa do carro até o chão. 10 centímetros, isso aqui. Menos que isso, não pode legalizar. Então, você vai pegar o documento lá, vai lá, suspensão 105 milímetros. Quem não tem noção não vai saber o que é isso, mas a gente sabe, 105, o carro é baixo. É baixo. Aí você vai vender o carro e voltar tudo normal. Vai continuar a informação suspensão, só que vai estar 250, 300 milímetros. Então vai ter essa informação para quem está comprando que esse carro já foi modificado. Já foi modificado a suspensão. Isso é novo, isso é novo. Isso é novo, né? Isso é uma segurança também para a pessoa que está comprando, né? Isso. Porque nada mais justo que ela saber o que já foi feito nesse carro. Exatamente. Né? Porque normalmente a pessoa não vai falar que esse carro já foi rebaixado, né? E eu vou falar para você, tem muita gente que gosta de carro rebaixado. Sim. Eu acho. Não critico na realidade, mas é bom saber. Tem carro que vale mais. Eu conheço um revendedor, ele revende carro e ele compra carro e ele prepara o carro para vender. Ele põe roda, ele põe suspensão. Ele incrementa o carro, ele faz uma perfumaria no carro para vender. Ele só vende carro modificado, carro com suspensão, com roda, carro com downpipe, né, que é o escapamento lá que a turma gosta, desses carros turbinados. E ele faz isso. Ele vende carro, a loja dele só tem carro assim. Sensacional, porque é um nicho de mercado, né? É um cara? nicho. Quantas pessoas querem comprar? Não tem concorrente para ele. E não quer perder tempo já equipando o carro. Já pega pronto. Exatamente. Praticidade. Essa é a importância da gente ter o documento em mãos na hora de fazer cautelar. Para olhar essas informações. Então acabou com a galera aí que
pegava um G4, colocava no chão, ralava tudo, Isso. depois tirava, Legal. colocava o original, falava carro de senhor, de garagem. Mandava a avó vender pra ele. Carro de mulher. Da avó. Carro de professora. Ah, eu tô ajudando minha avó aqui a vender. Quantas vezes vocês já viram? Carro de professora, saía pra escola. Vamos ver uma vistoria aí? Pra ver como Vamos funciona? sim, vamos sim. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Esse é um modelo da vistoria, Luciano. Essa é uma vistoria nossa, feita num Gol, o veículo tá aqui um Gol, deve ser 2000 e alguma coisa. 2012, 13. 12, Fabricação 2013. 12, modelo 13. Aparentemente bonitão o Gol, ó. Bonito mesmo. De lá tem. Não, o G4 você falou aí, Gustavo. Tá vendo? É o bonitinho ordinário. Olha aí, ó. Aí o que aconteceu com esse carro? Ele foi Ele dar- reprovou, né, lá em cima. Lá. ele foi tentar fazer negócio na concessionária. Foi Sim. comprar um carro novo, como parte de pagamento, foi dar esse Ele Gol de entrada. reprovou lá em cima, reprovou, né? Saiu não conforme. Não conforme, saiu. Ou reprovado. Sorte da concessionária que pediu o carro, que ela se livrou de pegar um carro, ou pegou o carro num valor menor. Olha no Olha o motor. motor. Vou começar aqui pelo número do motor, totalmente Não tem corroído, já está quase que 100% ilegível. E a numeração de motor ou chassi, um dígito ilegível, já é o suficiente para Demarcação. não serve. Então, o motor aí totalmente corroído. E se olhar internamente a parte estrutural dele, Tudo soldado. faltando parafuso e assim, consertado e mal consertado. Nossa, olha que Você Tomou tem. uma pancada aí. Você vê fresta assim, ó, você vê coisa bem. Essa aqui é a numeração do câmbio dele. Assim, a concessionária se livrou de pegar um carro. Se fosse olhar esse carro numa venda de um particular, iria enganar muita gente para passar, pagar o preço real Essa dele. mesmo. número do motor, ilegível, Elegível devido à corrosão e tem a parte estrutural também. ponta de longarina, longarina. Porque a longarina, Painel né, dianteiro Luciano? substituído, ó, paralama interno do lado esquerdo reparado. Porque por mais que o cara volte, fica como se fosse uma cicatriz ali, não, né? não sai, exatamente. Não sai Não nem. sai, exatamente. E o que está acontecendo? Briga com o concessionário agora. E bate o carro, a turma fala assim, ó, mandei a consertar na concessionária. Vai numa cautelar e a cautelar vai pegar. Igual quando você quebra o braço, vai colar o osso, vai ficar bom. Se você tirar o raio-x, você vai ver que ele foi quebrado. Aí volta na concessionária e fala, você consertou errado, porque a cautelar pegou. Mas a cautelar vai pegar mesmo. Enfim. Que o resto do lado é toda a parte do histórico dele. Do histórico dele não tinha nada. Não tem roubo furto, não tem leilão. Nada. O carro foi porrado mesmo. Porrada. Batida, né? E assim, Batida. alguma coisa impede de transferir esse carro? Não. Nenhuma coisa. Tudo tem seu valor, não, né? impede. É o que eu falo pra você. Você andaria com um carro desse? Pra mim, normal. Se vier no preço Pelo certo, preço eu ando certo. com ele. Só não Há pode preço pagar- certo pra tudo só nessa não pode vida. pagar o O preço de um carro íntegro, né? preço de um carro íntegro. Eu Você já não pode desfiz comprar o vários carro completo. negócios lá no meu pátio. Turma, principalmente quando vem de outra cidade para comprar carro em Sorocaba. Ah, vamos lá na vistoria. Faz a vistoria do seu e a do meu. A do compro vai os dois lá. Eu já desfiz 3 negócios lá. De cara que já estava acertado, o valor todo, a cautelar. Na verdade, o cara abaixou o preço e E já aconteceu de E o querer negócio foi brigar feito. com vocês lá? assim, brigar não, mas aquela história que eu falei, o que você tá vendo aí que Eu não tô vendo. Não, mas esse carro tá comigo na família há 20 anos. Ah, e acontece muito, né? como a cultura da cautelar é nova, ela não é muito antigo, o que acontece? Comprava o carro e não fazia nada. O brasileiro troca de carro em média a cada 1,8 anos. Vamos por 2 anos. Tem uns que é 3 e tal. 3 anos depois, a hora que fosse fazer a vistoria, ia descobrir o que tinha no carro. Que ele comprou há 3 anos atrás. E aí? Não acha ninguém, Não mas... acha ninguém. E a gente que trabalha com a venda de carro todos os dias, a cara de decepção É do triste, é cliente, triste. na hora que ele fica sabendo que um carro que ele teve várias memórias boas, que ele viveu muitos anos ali, é um carro considerado não conforme, reprovado, na hora da negociação, é frustrante. Assim, a gente até fica, né, sem jeito de dar essa notícia pro cliente, né? A culpa é a cautelar, né? Põe a culpa na cautelar, mas a cautelar é uma ferramenta excelente. E agora diga pra mim, Lucianão, e o laudo CIS? Pra que serve o laudo CIS? Vamos lá. Primeiro, assim, o CIS surgiu na primeira versão do laudo, que ele se chamava CIS. Hoje é laudo de transferência.
Só que não tem um que não chame de CIS, né? Todo Laudo mundo CIS. fala, eu tenho que fazer o laudo CIS para transferir. Eu aprendi lá Eu também, até hoje eu falo, mas hoje chamam laudo de transferência. A gente trabalha em cima do procedimento do Detran. Então, esse é ao contrário do cautelar, que não é obrigatório. Acho que por tudo que a gente conversou aqui, devia ser obrigatório. Tudo que a gente viu, mas não é. O de transferência, sim, é obrigatório. Ele visa mais a parte de identificação e segurança do que o cautelar. Então, ele vai ver, na parte de identificação, esses pontos de motor, chassi, gravação de vidro, etiquetas, data de peça, um monte de... Todas as peças têm data, né? Então, você consegue, através de data de peça também, ver se o carro é adulterado. E visa mais isso, a parte de adulteração e a parte de segurança. Farol, Seta, triângulo, pneu. Pneu careca não extintor de passa. incêndio não é obrigado, mas se tem... No caso do laudo de transferência, por exemplo, eu tenho um carro, eu compro o carro, não transferi para o meu nome ainda, vou e rebaixo o carro. Daí vou lá fazer o laudo de transferência. Aprova? Não aprova. Não aprova. Para carro rebaixado tem duas situações. Ou ele sai com apontamento quando você está rebaixado e tem o laudo do Inmetro. Então ele sai com apontamento porque você vai legalizar o carro. Ou ele sai reprovado quando está rebaixado e não tem laudo do Aí Inmetro. não tem como transferir. Não tem como transferir. Luciano, e uma dúvida de muita gente que também tem, e o insufilme na hora de transferir o carro? Então, insufilme também tem sua regra própria. Uhum. O para-brisa, por exemplo, ele já sai de fábrica no limite. Ela não adianta falar assim, mas eu pus a bem fraquinho no para-brisa. Não. Quando já está no limite, o fraquinho já faz exceder o limite. Então, não passa também. Assim como os laterais têm suas regras, de 40% de visibilidade, 60%. Na porta dianteira pode ser um pouquinho mais claro, os traseiros pode ser um pouquinho mais escuro. Estando fora do que é permitido, também reprova. E diga, já, essa é uma dúvida minha. Se eu colocar um insufilme, por mais claro que seja, no para-brisa, se eu passar numa blitz e eu pegar um policial meio invocado, ele faz eu tirar. Faz tirar. Às vezes faz só arrancar uma lasquinha assim, né? Só para quebrar o cara, né? Pode ir embora, arranca o resto em casa. Já te dei prejuízo. Não, na realidade, se ele pedir para você retirar ainda, você tá na Você tá no vantagem, lucro, né? Porque normalmente eles multam já, né? Porque até isso o filme espelhado, aqueles espelhados, Esse não pode proibido. de jeito nenhum. Esse Isso não é tem. proibido mesmo, esse seu filme. Não, legal, O bacana. para-brisa tem aquela película anti-vandalismo. E ela é transparente. Então, aí sim. Aí pode. A película, aquela transparente, não tem problema. Não tem nenhum. problema. Tem a anti-vandalismo e tem uma que é solar também, né? Que é transparente. que vai Isso, no sendo para-brisa. transparente, porque o vidro o para-brisa tem que ter 75% de visibilidade. E ele já sai de fábrica assim. A não ser os antigos, que era vidro branco, né? Hoje não tem mais, né? Hoje não tem. E tem um aparelho que mede essa translucidade, né? O luxímetro. Tem Que legal. que ver isso daí. Ou seja, a galera quer usar esse filme e usa certo, hein? É isso aí. Nosso assunto é longo, não, pessoal? Olha. É isso aí. Gente, queria agradecer a presença do Luciano. Luciano, obrigado Eu de agradeço o coração, viu? Tava meio preocupado aí, pô, será que eu vou falar? O cara já, viu? Professor. Profissional. 81 você começou a trabalhar? 81, meu pai veio para Sorocaba. Mas Já você fazendo vistoria. você já... Ele é daquele que meu pai tava mexendo no carro, eu tava do lado, embaixo, assim, dando ferramenta para ele. Sempre Que legal, que legal. Sempre mexi. Mas eu Legal. comecei com vistoria em 94, 95. É isso aí. Gente, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, enfim, Kawaii, TikTok, e dê sugestão. Coloquem lá a sugestão de novos vídeos, né? E a gente vai estar trazendo para vocês aí. E o Gustavo, não vai agradecer os nossos Eu ia patrocinadores? falar isso aí, se eu não agradecer, eu tomo uma bronca. Eu queria agradecer a nossa patrocinadora, que é a construtora PJS. Tá pensando em comprar um apartamento aí em São Bernardo, chama eles vão fazer uma condição imperdível para vocês. Tá querendo
comer uma pizza legal aqui em Sorocaba, Dom Pizzaiola, melhor pizza da região, hein? E é boa mesmo, hein? E é boa, Um né? abraço aí, Rodriguinho. Ó, top a pizza. Luciano, pode pedir a pizza lá do cara que é validada pelo Friend Tá Carcast. validada. Essa é boa mesmo. A próxima já vai ser deles já. E o Sol Instituto de Beleza Essa lá de nem se Piedade, fala, né? essa nem se fala. A dona do instituto Tá ela querendo é fazer sensacional. um dia de noiva inesquecível é lá no Sol Instituto de Beleza, né, Evandro? É Isso isso aí. Gente, queria agradecer a todos, William. Obrigado, valeu, pessoal. Valeu, mais uma valeu. vez. Valeu. Um abraço, pessoal. Até o Valeu, próximo. pessoal. Até mais, valeu. Falou, tchau, tchau.